pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês e hoje nós temos mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre memória. Em Filipenses 1:9 diz o seguinte: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Por que aqui Paulo, quando ele escreve para os Filipos, ele fala para que o amor das pessoas cresçam e que eles tenham sabedoria e um entendimento completo? Porque a memória pode boicotar. É você ter o entendimento completo das coisas, não entender pela metade, não querer entender algo de acordo ao seu coração, mas entender aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e revela através da palavra dele. O tema escolhido de hoje é memória. Por que memória? Quando se trata de sabedoria e entendimento completo, se trata da memória, daquilo que você aprende, daquilo que você pratica e daquilo que você vê ou vive. Lá em Números 11, no verso 4, que é da parte B até o 6, diz o seguinte: se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná. Aqui era o povo de Israel sendo liberto de 400 anos de escravidão do Egito para uma terra que mana leite e mel. E eles estavam sendo guiados e destinados pelo Senhor. Não era uma palavra que foi dada ao léu, era o próprio Deus quem estava guiando este povo através dos servos dele, que era Moisés e Arão. Aquele momento do povo lá do Egito, o povo de Israel, o que aconteceu? Eles lembraram daquilo que não trazia esperança. Eles lembraram daquilo que poderia boicotar a bênção que estava tão próxima, que eles poderiam chegar em poucos dias e demoraram 40 anos. Então a memória acabou boicotando algo grande que Deus tinha para a vida deles. Levaram eles para o passado, levaram eles para algo que deveria estar enterrado com a velha criatura. A palavra de Deus diz o seguinte, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então aquilo que foi do passado, independente se a gente considerou como bom, mas não reflete o novo de Deus para a nossa vida, não pode estar na nossa memória, não pode estar no nosso dia a dia. A Bíblia fala para a gente fazer o quê? Trazei à memória aquilo que traz esperança. Aquilo que traz esperança é para algo que vai vir, que vai acontecer. Lembrar de coisas que te prendem ao passado não leva você para frente, na verdade faz você retroceder. A palavra de Deus fala o quê? Que Deus não se agrada de quem retrocede. Então fica como um ensinamento para todos nós, para que a nossa memória nos leve somente àquilo que nos traz esperança, aquilo que é para as coisas vindouras que o Senhor tem preparado para nós. Um outro exemplo de onde a memória pode boicotar é com o próprio Jesus. Jesus, ele veio para o mundo em carne, como um homem. Ele sofreu as dores como um homem, como um ser humano. Jesus veio para a terra, ele passou por tudo como um ser humano, de carne. Em Mateus 26, do 38 ao 39, mostra sobre Jesus no Getsêmani, aonde a memória dele lembra da parte humana dele. Olhem só. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feita
a minha vontade, o que eu quero, mas o que tu queres. Neste exato momento, a memória de Jesus lembra ele da parte humana, porque Jesus também veio em carne, como eu acabei dizendo para vocês agora. Ele era humano, então ele tinha sentimentos, ele tinha sensações. Então, essa parte humana trouxe à memória de Jesus a parte que dói. A memória dele trouxe algo que não era o propósito, que não era o foco dele ser crucificado, de ressuscitar ao terceiro dia, de tomar a chave do inferno e ter poder sobre a morte. Ele lembrou, sabe do quê? Da parte humana, da parte que dói. E aqui ele fala: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Ele já iria morrer. Ele já seria morto e depois crucificado. Então a memória tentou boicotar ele. E isso foi algo muito ruim, porque naquele exato momento ele estava buscando ao Pai para pedir força para poder passar por tudo aquilo que ele teria que passar ainda. Então, só que Jesus, ele é tão lindo, ele é tão incrível, ele é o nosso modelo de regra de fé e prática, que ele diz o quê? Porém, não seja feito o que eu quero, a minha vontade, mas sim o que tu queres. Ou seja, naquele momento ele sabia que a memória dele tentou boicotar ele, só que ele sabia que tinha um plano muito maior, que era a obra da redenção. Então, a memória pode tentar travar, sabotar até mesmo os chamados, os escolhidos para grandes coisas de Deus. A Bíblia fala o quê? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Uma das ferramentas que o inimigo tenta utilizar, por mais que ele não tenha acesso, é os nossos pensamentos. Só que ele sabe todas as coisas que nos aconteceram até aqui. Então ele usa esses momentos ruins para dar seta para nossa cabeça, para nossa mente, para fazer a gente desistir, desanimar. Mas não esqueçam, a palavra de Deus nos diz: trazei à memória aquilo que traz esperança. Então, lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz que tenham sabedoria e um entendimento completo, ele já completa aqui para a gente dizendo o quê? A fim de que saibam escolher o melhor. Então, todas as vezes que a mente da gente, a nossa memória, tentar nos sabotar ou nos auto-boicotar, lembre-se que tem algo muito grande ali na frente. Porque uma árvore que não está prestes a dar fruto, ela não leva pedrada. Ela só leva pedrada quando tem algo bom nela ou vindo para ela. Então, tenha sempre algo bom para trazer a esperança, não o passado. Não permita que a tua memória tenha influência maligna sobre ti. Que ela tenha apenas coisas boas, que ela tenha apenas coisas que vão te trazer paz, te trazer vida e esperança. Te levar para mais próximo de Deus e daquilo que Deus tem para a tua vida. Isso é um exercício diário, é um exercício de treinar a tua memória para trazer sempre o que traz esperança e te levar para frente, te levar para o alvo que é Cristo. Um exemplo muito prático disso no Velho Testamento é o que é a mulher de Ló. O que o anjo fala para ela? Vá e não olhe para trás. Fala para todos eles. Ela olha para trás. Ela lembra de alguma coisa. O texto não diz isso, mas ela lembra, ela tem uma vontade de olhar para trás. E o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Porque tudo que é do passado não traz benfeitoria para nós. Não nos serve mais. A única coisa que nos serve do passado são as coisas boas. É aquilo que nos traz esperança. É o testemunho que a gente conta todos os dias, dia a dia, construindo o testemunho. Então que a sua memória seja exercitada para coisas boas. Que o Senhor seja o rei, o centro da tua memória. No Salmo 1 fala que a gente tem que meditar na lei do Senhor dia e noite, em todo momento. Porque a partir do momento que você meditar na palavra do Senhor, não vai sobrar tempo para a tua memória pensar em coisas ruins. Automaticamente a palavra de Deus vai ser trazida à tua mente. Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, tudo o que ele trazia à mente dele era o quê? A palavra. Ele trazia aquilo que ele vivia, aquilo que ele se alimentava, aquilo que ele experimentava e pregava, a palavra. Então, em todo momento,
Deixe a sua mente com a palavra. Escuta os podcasts que ministram a palavra, ministrações no YouTube, no Instagram. Hoje em dia as redes sociais são diversas, mas em todas elas há uma palavra de Deus. Há algo para transformar a sua memória. E para fechar essa ministração, eu quero deixar para vocês Romanos 12:2, que fala o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, ou serem transformados, pela renovação da vossa mente. Então, ou seja, algumas transformações da nossa vida, a transformação que a gente almeja, primeiro ela vem daqui, ó. Primeiro ela vem da memória. Você se transforma através daquilo que você muda aqui dentro. Porque a Bíblia também fala que a gente é aquilo que a gente pensa. Então, ou seja, é melhor a gente trazer coisas boas para a gente ser aquilo que a gente pensa, ser coisas boas. É melhor a gente trazer algo que edifica para a gente ser uma pessoa edificada e também cumprir o ID, que é edificar as pessoas, que é levar o reino de Deus para a vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, que todos nós possamos ter uma memória ativa para aquilo que nos traz esperança e vigiarmos e orarmos para que nós não sejamos nem boicotados e nem sabotados pela nossa memória. Que Deus os abençoe e que Deus possa trazer esperança ao nosso coração, à nossa mente, para que nós sejamos transformados e experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.